Boa noite, irmãos. É bom estarmos juntos para estudar a palavra de Deus, né? Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o capítulo 5, versículo 1, primeira parte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar. Estou lendo um livro, Anne Shirley, de Green Gables. É a história de uma menininha órfã, fantástica. Ela sofreu muito antes de ser adotada, aos 11 anos, por Matthew e Marília Cullen, na fictícia cidade de Avonlea, na ilha do Príncipe Eduardo. Este livro já completou mais de 100 anos. O que mais me impressiona em Anne, com E no final, é a sua capacidade de transformar os problemas e as situações difíceis que a cercam em algo belo e que promova crescimento para a sua vida tão sofrida. Tem uma série na Netflix, lamentavelmente, com muitas deturpações. Creio que essa seja uma boa forma de viver nesse mundo violento, numa terra árida e exausta, hoje de opiniões tão contraditórias. Precisamos extrair algo de bom para as nossas vidas. Precisamos colher lições que promovam o crescimento e assim alcançarmos uma maior semelhança com o Filho de Deus. Vivemos dias bem diferentes. Somos presos em nossos lares. Podemos sofrer por isso ou aproveitar e tirar a lição preciosa de tudo isso. Logo, tudo vai passar e muitas lições serão ministradas. O texto que lemos de Marcos é maravilhoso. Dificilmente um outro texto ministrará tantas lições para as nossas vidas. Mas nesse instante, o que mais me chama a atenção é a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos, exatamente no meio de uma tempestade terrível e que ilustra muito bem as intempéries e as dificuldades de nossa vida. E ele pergunta o seguinte: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Podemos extrair algumas preciosas lições desse texto para as nossas vidas. Pensemos, por que os discípulos deveriam ter fé naquele instante tão difícil? Os discípulos deveriam ter fé pela promessa de Jesus. Esta é a primeira lição. Jesus havia empenhado a sua palavra quando disse: passemos para outra margem. O destino deles já estava definido e não era o naufrágio, mas o outro lado. O Senhor vela pela sua palavra em cumpri-la. Promessa e realidade para o Senhor Jesus são a mesma coisa. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor de forma alguma passarão, porque Ele é a verdade. O Senhor Jesus não promete uma viagem calma, fácil e sem lutas, mas garante que chegaremos lá. A palavra e a ordem de Jesus tornou-se uma promessa segura para os discípulos naquele dia. Essa promessa deveria ter encorajado e fortalecido os seus corações, porque para Jesus não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, ele põe termo à guerra, ele salva o que está perdido, cura o enfermo, levanta o abatido
e Ele faz nova todas as coisas, porque o Senhor Jesus é simplesmente inigualável. Os discípulos deveriam ter fé, em segundo lugar, pela presença de Jesus. Temos essa segunda lição. A presença de Jesus nos livra do temor. O rei Davi diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é porque o vale seria calmo e seguro, não, mas seria porque o Senhor Jesus está ao seu lado. As circunstâncias são difíceis, mas a presença de Cristo era amparo, segurança para ele. O profeta Isaías clama em nome de Deus, afirmando que quando tivermos que passar pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estará conosco. Ele diz que quando precisarmos cruzar rios caudalosos, eles não nos submergeriam. Quando tivermos que entrar em fornalhas acesas da perseguição e do sofrimento, a chama não arderia em nós, porque Deus estaria ao nosso lado. Os discípulos se entregaram ao medo e se esqueceram de que o Senhor Jesus estava ali naquele barco. O Rei dos céus, da terra e do mar estava no mesmo barco, por isso é impossível que ele submergisse. Querido, as tempestades virão, imparciais, implacáveis, imprevisíveis, inevitáveis, impiedosas, mas jamais o nosso barco afundará pela presença do Senhor Jesus. As coisas fogem do controle, mas o Senhor, Ele está presente e ao seu comando tudo se acalma. Mateus capítulo 28, versículo 20, o último versículo diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sendo Ele o nosso guia, estando presente ao nosso lado, nós não precisamos temer. A terceira lição ministrada por esse texto é que os discípulos deveriam ter fé pela paz que o Senhor Jesus promove. A tempestade rugia com toda a fúria e Jesus estava dormindo tranquilamente num travesseiro. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava anotada em sua agenda. Mas por que numa hora tão difícil o Senhor dormia tão confortavelmente? Temos duas razões, pelo menos. O Senhor Jesus dormiu porque descansava totalmente na providência do Pai. Ele confiava que Deus o guardaria e que o seu propósito se cumpriria totalmente em sua vida. O Senhor Jesus Cristo dormiu naquele momento porque ele sabia que a tempestade promoveria lições importantíssimas na vida dos seus discípulos. Aquilo fazia parte do currículo de treinamento deles. A verdadeira paz é mais do que um sentimento, é uma pessoa, porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa paz. Quando entregarmos o leme de nosso barco a Jesus, seremos por Ele governados, e então desfrutaremos de paz. Quando caírem as sombras da noite em nossas vidas e tivermos que cruzar os gélidos oceanos da solidão, os profundos mares de incertezas, as encapeladas ondas de amarguras, dores e decepções, então teremos paz pela presença do Príncipe da Paz em nosso frágil barquinho da vida. A quarta lição ministrada: os discípulos deveriam ter fé pelo poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza e de todo o universo. A grande comissão registrada no Evangelho de Mateus, no finalzinho, capítulo 28, versículo 18, inicia-se da seguinte forma: aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. As leis da natureza estão em suas mãos. Os peixes, a seu comando, pulam nas redes. Ele controla todo o universo. A natureza ouve e a sua voz
obedece. Seguimos o Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Ele nos conheceu e nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já nos destinou para a glória eterna. Ele nos chamou e converteu o nosso fraco coração. Nós somos dele e ele cuida de nós. Marcos, evangelista, insere esse registro dessa tempestade num contexto que enaltece e destaca grandemente todo o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, ele está revelando o seu poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar e colocando a tempestade por ele adormecida debaixo dos seus pés. No capítulo seguinte, ele revela sua autoridade sobre os demônios, libertando o homem gadareno de uma legião, ou seja, de 6.000 demônios. Ainda nesse capítulo, ele acentua sua autoridade sobre qualquer doença, porque ele cura uma mulher hemorrágica que vivia 12 anos prisioneira de sua enfermidade. E ainda ele ressuscita a filha de Jairo, com 12 anos, para mostrar que até a morte está debaixo de sua absoluta autoridade e poder. Nunca devemos nos esquecer. Ele tem poder para repreender também os problemas que nos atacam, a enfermidade que assola a nossa família, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria, acalmou aquela tempestade e depois repreendeu os discípulos pela sua incredulidade ou falta de fé. Muitas vezes, a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar, mas a tempestade do medo e da incredulidade que se forma em nossos frágeis corações. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas sim dentro de cada um de nós. Jesus acalma o mar, a tempestade e os nossos frágeis corações. Quantas lições preciosas! Os discípulos não podiam ter fé, e nem nós. Por quê? Se contamos com a promessa de Jesus, se temos a convicção da sua presença, se temos a possibilidade de desfrutar da sua paz e confiamos no poder do Senhor, não há motivos para termos dúvidas, não há motivos para sofrermos em meio a tantas tempestades. Por mais violentas que elas sejam, o Senhor há de acalmá-las todas. A primeira frase do capítulo 5 diz assim: entre mentes chegaram a outra margem. Um dia, nós também chegaremos sãos e salvos a outra margem, e então ficaremos para sempre com o Príncipe da Paz. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Tu és o Deus da minha salvação.
eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação. Trazem-me consolação. Se confesso Os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. com ternura. Repreende meu pecado e todo mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor E mais leal. Se quereis saber quão doce é a secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. procurai Ficar sozinhos em conversa com Jesus, gozareis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita.